que eu propus para a gente, não sei se vocês leram, alguém conseguiu ver alguma coisa. Eu acho que é sempre importante, não precisa vocês se debruçarem e realmente explorar todo o artigo. Se conseguir, seria muito bom, mas eu acho que pelo menos ali o resumo, né? Ver a introdução, ver os pontos principais, até para a gente gerar uma discussão, tá? Eu acho isso muito importante. Então, esse artigo aqui, como eu falei, ele é um artigo que é baseado em uma entrevista, né, um questionário que eles colocaram, esse grupo de autores, que, se eu não me engano, são ingleses, tá? Agora fugiu aqui, não sei se vocês conseguem abrir o artigo aí para ter certeza. Mas, enfim, essa pesquisa ela foi na Europa e América do Norte. Então, eles colocaram esse questionário online, né? Se eu não me engano, foi 1 ano que esse questionário ficou lá disponível, e esses tutores eles iam respondendo, né? E depois eu vou passar para vocês que eu acabei no passando, né, disponibilizando esse anexo que eles têm lá no artigo, que é justamente essa entrevista. Foram várias perguntas, e a partir do momento que eles foram respondendo, eles foram fazendo, coletando esses dados, compilando os dados né, e jogando aí no artigo. Então é um artigo bem interessante, tá? E para a gente também entender que muitas vezes, é, às vezes o artigo é tão simples, mas assim, a gente consegue aplicar ele de uma maneira tão formidável na clínica, que ele se torna um grande artigo, né? Então eles não gastaram praticamente nada, eles colocaram uma entrevista, né, um questionário na internet, para os tutores foram respondendo. Foi um artigo que foi publicado. Vocês podem perguntar por que que eu sempre escolho dessa revista, desse jornal? Porque, assim, é o número um na área que a gente está abordando, que é a clínica de cirurgia de felinos, tá? Vou até procurar mudar um pouco, né? Também eu passei de sugestão de vocês, mas é porque é uma revista A1, né? Então, A1 quer dizer o quê? A revista, o topo ali que a gente consegue publicação. E é um artigo que foi publicado, um artigo de metodologia simples, que foi publicado de uma forma bem interessante, tá? Então, como foi que eles fizeram? Primeiro, a introdução, que eles também discorreram um pouco sobre a introdução, e para a gente entender melhor, a diabetes ela é considerada ainda, hoje em dia, a endocrinopatia mais comum no gato. Ela, em alguns locais do mundo, né, ela concorre junto com o hipertiroidismo, que é outra doença também que a gente pode abordar, né, talvez no próximo encontro, se vocês quiserem. Mas ela concorre, né, o hipertireoidismo, não aqui no Brasil, tá? O hipertireoidismo ainda está um pouco abaixo da diabetes, mas fora a gente vê que está meio que ali se igualando, mas ela ainda é a mais comum, né, considerada a mais comum, a diabetes. E a gente sabe que a diabetes no gato, ela tem, basicamente são dois tipos, né, diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. A do tipo 1 ela é menos comum, é mais comum diabetes do tipo 2 no gato, que por nossa sorte, e também para a sorte do nosso paciente, é uma diabetes que a gente consegue reverter. Geralmente a gente consegue reverter, tornando o gato chamado euglicêmico, ou seja, um gato com glicemia normal. Isso vai depender muito do tempo que esse paciente está com diabetes, né, sem tratamento. Então, quanto mais antes a gente fizer o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico precoce, favorece a gente realmente reverter essa diabetes. A gente vai ver mais isso com o tratamento, né, correto, seguido à risca. Então, se a gente, vocês entendendo que a gente consegue reverter essa diabetes, é muito importante a gente conversar com o tutor em relação a isso, que basicamente ele vai ter um papel fundamental, imprescindível, que ele faça o tratamento direito, né? Ou seja, que ele consiga realmente assumir o tratamento, e isso vai depender muito a cura desse paciente, justamente esse comprometimento do tutor, né? E esse artigo ele foi muito bacana porque a gente vai ver o quanto que o veterinário ele conversa pouco com o cliente, ou pelo menos assim, ele tenta realmente fazer com que o cliente, com o tutor, entenda, né? A gente vai ver isso aí. Então não é só um problema nosso, né, Brasil, América do Sul, a gente vê que é um problema mundial, né, a falta de realmente de entendimento, de diálogo entre o clínico e o tutor, né? Esse artigo ele deixou bem claro, tá? Para a gente entender, eles falaram, você tá também os sinais clínicos de diabetes, que também os sinais clínicos muitas vezes é usado pelo tutor para ter uma noção se está tendo a melhora ou não desse paciente. Isso também a gente usa na clínica. Então, os principais sinais clínicos da diabetes mais comuns é poliúria, polidipsia, então aquele gato que vai beber muita água e urinar bastante. Muitos desses gatos vão ter polifagia, né, um apetite aumentado, e
conjuntamente uma perda de peso. Então, são gatos que estão comendo bem, muitas vezes até acima do normal, mas estão emagrecendo, né? E aquela poliúria, né? Aquela muita urina, o tutor vê que aquela caixa de areia, né? Aquela quantidade de areia que dava para um mês, hoje em dia dá para 15 dias, ou seja, tem muita urina ali na caixa, ele começa a trocar bastante. Nos casos mais graves, são pacientes que vão ter comprometimento locomotor também, eles ficam com o andar achinelado, ou seja, eles se ficam com fraqueza, né, de membros posteriores. Eu ia colocar uma foto aqui, eu posso colocar no grupo depois, né, que é aquele andar achinelado, ou seja, ele fica como se fosse um andar de coelho. Os membros posteriores ficam naquela posição ali, né, achinelada, como se fosse membro de coelho. Isso é um sinal de hiperglicemia muito crônico, ou seja, há muito tempo, né, ele está com essa hiperglicemia. Não é um bom sinal clínico, né, para a gente tratar. Então, geralmente, os pacientes que vêm com esse tipo de morbidade, né, com essa alteração locomotor, é um sinal clínico que é uma diabetes já crônica, né, já de algum tempo, que provavelmente não vai conseguir reverter esse quadro, ou pelo menos reverte de uma forma parcial, tá? Então, esses são os principais sinais clínicos. É uma doença que pode comprometer adultos jovens, né, ou idosos, né, e com certeza é uma doença muito mais comum em pacientes obesos, né, em gatos que estão acima do peso, sem dúvida alguma, são pacientes que estão acima do peso, e também aqueles pacientes que recebem corticoide-terapia, tá? Então, isso, neuropatia diabética, a Flávia falou, esse nome é o nome técnico, tá? Neuropatia diabética, principalmente jarrete, então, esse é o sinal clínico, a neuropatia diabética é um sinal clínico que essa diabetes já está há muito tempo, né? Como eu falei para vocês que é difícil, e aí vai ficar mais difícil de reverter esses sinais clínicos, tá? Então, qual seria o objetivo do tratamento? Número um, nosso primeiro objetivo realmente é fazer remissão total, ou seja, fazer com que esses gatos que estão com hiperglicemia, que essa glicemia volte ao normal e ele não precise mais de tomar insulina, certo? Esse é o nosso objetivo. Acredita-se que mais ou menos 84% dos pacientes podem entrar em remissão. O que vai dizer? A cronicidade, como eu já falei para vocês. Então, são gatos que estão com 4, 5 meses de diabetes, são pacientes que são mais fáceis de reverter, por exemplo, se está com 1 ano de diabetes, né? Às vezes o tutor ele demora a perceber e vai levar o gato, né, para o veterinário de uma forma muito tardia. Ou se a gente não consegue reverter, a gente vai até no sinal clínico, tá? Que é o primeiro objetivo do início do tratamento. O que a gente quer? Muitas vezes a gente não consegue diminuir de uma forma muito rápida essa glicemia, mas a gente começa a observar que esse gato está bebendo menos água, está urinando menos, tá? Está ganhando peso. Então, esses são sinais clínicos muito importantes do acompanhamento, principalmente o acompanhamento inicial, né, desse tratamento. Alguns gatos a gente vai conseguir reverter total, outros a gente vai conseguir controlar esses sinais clínicos, né? Alguns vão passar por muito tempo, né, de hiperglicemia, às vezes a gente não consegue fazer com que essa hiperglicemia venha ao normal, certo? Que é a de 100 a 110. Às vezes esse paciente fica com 250, 280, vai permanecendo um mês assim, às vezes 2 meses, mas é um gato que a gente vê que os sinais clínicos estão desaparecendo, então isso é um bom sinal. Então também isso é um objetivo que a gente tem. E claro, é fundamental que a gente evite a hipoglicemia, que é, digamos assim, uma complicação do tratamento, né? Então, se a gente errar a mão na insulina, na dose de insulina, ou se o tutor também errar, por exemplo, aplicar uma dose maior do que a gente indicou, esse gato ele vai entrar em hipoglicemia e é um quadro realmente de emergência. Então, a gente não quer que esse paciente entre em hipoglicemia, porque é um risco de vida, né? Ou risco de morte, como vocês queiram entender. E o que acontece também, quando ele faz hipoglicemia, ele desregula completamente aquele feedback, né? Aquele controle que a gente estava tentando fazer com a dose de insulina. Então, desregula completamente. Com a hipoglicemia, geralmente, vai fazer uma hiperglicemia mais na frente de rebote, tá? Se esse paciente não vier a óbito, né? Então, percebam as nuances que é o tratamento, que a gente precisa realmente passar para o tutor. Porque se a gente não explica tudo isso ao tutor, ele não vai ter conhecimento nenhum disso aqui, né? Não tem como, a não ser que ele pegue informações com outras pessoas, com o site, né, com o Dr. Google. Então é fundamental essa conversa que a gente vai ter com o tutor, que é basicamente o que esse artigo vai realmente fazer essa entrevista, tá?
Então, resumindo, a base do tratamento seria a insulina, aplicações de insulinas diárias, né, a cada 12 horas. Geralmente a gente vai usar a insulina glagina, e depois vocês podem pesquisar, né? A glagina ela é a mais indicada para o tratamento do gato, ainda hoje em dia que a gente mais usa, e aqui tem mais resultados, tá? E a dieta baixa com baixo teor de carboidrato. Então é fundamental a dieta também. Não é só fazer insulina, mas a gente tem que mexer também na dieta desse paciente. Essa dieta, a gente vai ver no final, vou mostrar para vocês uma tabela que também faz parte do artigo, né, do material anexo que eles disponibilizaram, que a gente vê que a maior parte dessas rações terapêuticas, que eles fazem? Eles trabalham com um alto teor de proteína e um baixíssimo teor de carboidrato, né? Porque o gato ele consegue metabolizar da forma muito melhor a proteína. E muitos desses pacientes, se eles não entram com a ração específica, eles vão demorar muito mesmo a conseguir a gente conseguir controlar essa glicemia, tá? Então é esse conjunto aí, essa dupla, né? Insulinoterapia e uma dieta com baixo teor de carboidrato, tá? E manejar comorbidades, que aí vai desde aquela desnutrição, são pacientes que às vezes eles podem ter doença periodontal grave, né? São pacientes que podem ter infecção urinária, alguns doentes renais crônicos, então a gente vai manejar também tudo isso, né? E aí, qual a importância do tutor? O pessoal é fundamental, né? O tutor sempre é muito Tá importante em bom, qualquer pessoal. quadro que a gente Tchau. se encontre, né? Mas no caso, realmente, no caso da diabetes, então, né, como eu falei para vocês, é ideal que a gente tenha ele realmente como parceiro. Primeiro, vai ser a pessoa que vai aplicar a insulina. Então, pelo amor de Deus, se ele não souber aplicar insulina, se ele não souber a dose, né? Não sei se todos vocês conhecem a seringa de insulina. Também era para ter colocado uma fotinha aqui para explicar melhor a vocês. Eu vou colocar no grupo. Mas a seringa de insulina não é uma seringa fácil da gente tutor entender, tá? Isso é a coisa assim fundamental que a gente explique para ele, a gente mostra uma seringa de insulina. E a gente vai ver, também vou colocar no grupo, que existem alguns tipos de insulina. Aliás, de insulina tem alguns tipos, eu falei para vocês, a gente trabalha mais com a glagina. Mas de seringa de insulina, existe a seringa de 100 unidades, 50 unidades e 30 unidades, tá? Quem nunca viu, eu vou colocar no grupo essas fotos, mas vocês podem entrar no Google aí e vocês vão ver que elas são diferentes porque digamos, a milimetragem, né? Digamos assim, a marcação que tem a seringa. Porque a seringa de 100 unidades é uma seringa de 1 ml dividida em 100 partes, né? E aí o espaçozinho entre cada traço, né, para você encher a seringa, ela é muito apertada. E são pacientes que vão receber, por exemplo, uma unidade de insulina, 2 unidades de insulina, né, alguns meia unidade de insulina. Então, com a seringa de 100 unidades, não tem como o tutor medir. Ele vai dar uma dose maior, muitas vezes maior do que o indicado, às vezes menor. Então, a gente tem que mostrar a seringa de 50, ou melhor ainda, a seringa de 30, porque a seringa de 30 o que seria? Seria 1 ml mais ou menos dividido, né, em 30 partes, então assim, é maior o espaço, né? Vou mostrar a imagem, vocês vão entender melhor. Então tudo isso tem que ser explicado ao tutor, dose que esse paciente vai tomar, o horário, como que ele vai aplicar, então a gente tem que ensiná-lo a fazer a aplicação subcutânea, né? E também a mostrar a seringa, né? Fazer com que ele aprenda ali medir, porque se você colocar, se você coloca, não, você vai fazer aqui 0,1 ml, o cara bota, sei lá, 0,2, 0,10, então assim, realmente vai complicar se ele não entender. E acompanhar a glicemia. Então, ele também tem que estar preparado, por exemplo, para saber que esse gato está com hipoglicemia ou não. Então, a gente tem que explicar ao tutor, certo? Porque é uma chance, existe um risco, claro, principalmente no início de tratamento, no ajuste ali das doses, de o gato ter uma hipoglicemia. Isso não raro acontecer, isso acontece até com certa frequência, porque o tutor não sabe aplicar, a gente também está vendo ali, né, o gato tem que ser acompanhado, mas às vezes ele pode fazer uma hipoglicemia ali rápida, e o tutor tem que estar preparado, né? Tem que saber como é que ele fica hipoglicêmico, qual é o sinal clínico e o que, que ele tem que fazer. Então, quais são os sinais de hipoglicemia? Vou deixar para vocês aí responderem, tá? Quando ele perceber que tem hipoglicemia, o que que acontece? O ideal é que o tutor tenha ali um mel, tá? Algum açucarado, entendeu? Que ele passe ali na boca do gato, na gengiva, né?
para conseguir realmente reanimar, pode ter a glicose também, 50%, aquelas ampolas, para que ele consiga realmente agir e levar para a clínica. É importante que ele leve para a clínica depois, tá? Então, dentre isso, quais são os objetivos do artigo? Eles perceberam o que eles queriam. Ver qual é a percepção desse tutor, qual é a dificuldade que eles tiveram durante o tratamento, no início, durante, né? O que eles perceberam, tá? Qual a opinião deles, o que faltou, né? O que faltou de informação, o que podia melhorar. Justamente, comunicação com o veterinário, né? Então, se o veterinário explicou direitinho, se ele orientou o que vai fazer, se ele entendeu como é que vai aplicar a insulina. Então, essas foram as perguntas basicamente isso, né? E também o impacto da vida desse tutor na relação com o gato e no próprio dia a dia dele, né? O que atrapalhou, quais foram os medos que eles tiveram de início do tratamento. Então, isso eu acho muito importante, também essa visão, né? Porque a gente tem que entender que se a gente não se comunicar bem com esse tutor, a gente vai ter problemas graves, né? Ou então desagradáveis, né? Então, assim, é uma doença que realmente precisa de muita comunicação e a gente vai ver que tem até tem indicação de a gente até entregar também panfleto, né? Comunicação escrita, ou seja, falar e também entregar um panfletinho ali para dar informação. Então, a metodologia que eu falei para vocês é um questionário online, foi um questionário online, né? Principais perguntas: opções de tratamento oferecido, quais fatores foram mais importantes para o proprietário, né, para a tomada de decisão no momento do diagnóstico, que apoio receberam da clínica veterinária que está acompanhando, seus veterinários, quais as preocupações dos tutores, prioridades durante o monitoramento, né, o que pode ter melhorado a qualidade de vida do gato. Então, isso aqui é realmente uma visão do tutor, é um artigo baseado no que o tutor opinou. Então, percebam, foi um número relativamente bom, grande, né? 748 tutores responderam. Claro que até é um viés que eles também falaram no artigo. Claro que esses tutores aqui, a maioria que responderam foram os tutores que estavam mais chateados, né? Então, assim, porque eles tinham mais interesse em responder, né? Então, se você pega uma pesquisa dessa, se tá tudo bem, não, eu entendi tudo, se tá tudo bacana, eu tô conseguindo fazer o tratamento, geralmente são pessoas que não vão responder. Alguns responderam, outros não, mas a maioria dos que responderam justamente tem alguma queixa, né? Então isso é natural, isso é normal. Então vamos iniciar aqui os resultados, vou discutindo um pouquinho com vocês em relação aos resultados, tá? Número de animais: 412 machos castrados, 210 fêmeas castradas, tá? 66 machos inteiros, 60 fêmeas inteiras. Então, claro, muito mais castrados, até realmente existem mais gatos, pelo menos assim, que vão ao veterinário, né? Gatos mais castrados do que inteiros, tá? Certo? 11 gatos tinham mais de 5 anos de idade, 180 entre 5 e 10 anos, 343 de 11 a 15 anos, 202 tinham mais de 16 anos, né? 12 gatos tinham idade desconhecida. Então perceba que a idade é de adulto jovem, né? A idoso, tá? E geriátrico, tá? Então é mais ou menos essa faixa aí. Se a gente vir aqui, ó, também jogar essa pergunta para vocês. O que a castração tem a ver com a diabetes? Certo? Vou repetir. O que a castração tem a ver com a diabetes? Por que tem mais gatos castrados com diabetes do que gatos inteiros, certo? Vou querer que vocês me respondam aí no final. A maioria, 70%, tinha o diagnóstico de doença de diabetes há mais de um ano. Então, assim, já tinha um ano de tratamento e ainda não tinham regredido, né? 18%, 8%, 3% foram diagnosticados 4 a 12 meses. Tá? Aqui 8% de 1 a 3 meses, em menos de um mês foi só 3%. Então vocês percebam que o diagnóstico ele não é precoce, né? A maior parte dos nossos pacientes, que isso vai depender muito de cada tutor, mas a maioria não percebe a priori, né, com menos de um mês, essa doença. Tá? Então a gente não tem costume realmente de fechar diagnóstico com menos de um mês. E aí eles colocaram algumas figuras, né, para poder mostrar esses resultados dessas respostas. Então perceba esse daqui, os tópicos, né, discutidos, ou seja, já são discutidos entre o tutor e o veterinário, né? Então assim, vamos lá. Vou aqui pela base da figura, tá? Insulina. Então, a maioria dos veterinários realmente chegaram, conversaram em relação ao tipo de insulina, né, qual insulina que vai ser aplicada, talvez a importância da insulina. Então, aqui foi quase 90%, né? Tudo bem, se comunicou tranquilo.
Agora, se a gente vê aqui drogas hipoglicemiantes, hipoglicemiantes, ela é mais utilizada na medicina humana. Em gato, poucas têm resultado. É tanto que praticamente a gente não utiliza, tá? Suplementos alimentares, aí aqui começa, que eu acho que é interessante, ó. O controle da urina, da glicose na urina, o corpos cetônicos. O corpos cetônicos, pessoal, não vou entrar nessa discussão, que o que é os gatos que têm a diabetes completamente descontrolada, ou seja, altas hiperglicemias frequentes, altas, eles podem desenvolver a chamada cetoacidose. A cetoacidose é quando esse gato começa a queimar muita gordura para produzir energia, porque não consegue utilizar a glicose, eles começam a produzir muito corpo cetônico. O corpo cetônico é altamente tóxico e vai causar um quadro grave, né, uma doença grave metabólica, que é a emergência. E a gente consegue também monitorar esse corpo cetônico tanto na urina como também no sangue, tá? Então, poucos tiveram conhecimento desse monitoramento, né? Menos de 40%. O tempo, né, que você vai se dedicar ao cuidado desse gato diabético, monitoração da glicose no lar, ou seja, fazer curva glicêmica, né, monitorar essa glicose no lar. Então, foi poucos, ou seja, 40% mais ou menos tiveram essa orientação. O assunto, né, de remissão diabética também, prognóstico, controle do peso, né, manejo do peso, então também foram 60%, eu considero ainda pequeno, né, essa abordagem, tá? E como reconhecer hipoglicemia, ó, ou seja, 60%, 40% dos tutores não receberam informação de como é que reconhece e nem como é que trata hipoglicemia. Então vejam a gravidade, né? Então 40% desses tutores eles não tinham conhecimento, tá? Aí, mas também vocês podem perguntar, poxa, mas será que o veterinário orientou e eles não prestaram atenção? Isso pode acontecer, né? Que a gente está vendo a opinião deles, dos tutores. Mas assim, é muito melhor a gente tentar dar todo tipo de informação em excesso do que realmente fazer pequenas observações, tá? Então isso é importante. Eu achei bem interessante isso, porque 40% deles não sabiam o que fazer e nem sabiam o que era hipoglicemia, né? Então isso é muito complicado, tá? E aí vai mudança de dieta também, nem todos foi recomendado, né? Quanto tempo, né? Que frequência esse paciente vai visitar a clínica, visitar? Mais ou menos 80% receberam essa informação, tá? Então percebo que aqui a gente já começa a ver uma falta de entendimento de comunicação. Aqui nessa figura 2, o nível, né, de confiança, digamos assim, no conhecimento, né, de sinais clínicos da hipoglicemia, tá? Então, 20% não tinham confiança nenhuma, ou seja, não sabiam, né, o que apareceria no caso de hipoglicemia. E aqui, mais ou menos a mesma quantidade aqui de 20% também tinha total confiança. O que a gente tem que realmente se apegar é esse pessoal aqui, ó, certo? Que não é que seja uma proporção pequena, eu acho grande porque é importante. Então, se um quadro de hipoglicemia acontecer e o proprietário, o tutor, nem saber o que é, esse gato vai vir a óbito, então vai chegar de uma forma assim bem ruim na emergência, né? Nível de dificuldade para aplicação correta da insulina. Aí assim da dose correta, aliás. Aqui eles colocaram digamos, duas cores, ou seja, a amarela aqui seria na primeira vez que ele vai aplicar a insulina, né, ou nas primeiras vezes, e a azul é a última vez que ele aplicou. Claro que com o tempo esse tutor vai ganhando mais confiança e não vai ter dificuldade. Mas perceba que no início, ó, muita dificuldade, né, mais ou menos aqui, vamos supor, acho que uns 18%, digamos assim, 19%, né, desses pacientes tiveram muita dificuldade. Talvez seja aquele mesmo que, né, não tiveram tanta informação em relação à hipoglicemia, certo? Com o tempo eles tiveram, claro, isso é comum acontecer, então isso assim não é muita novidade, tá? Essa dificuldade inicial do tutor é por isso que, principalmente nessas primeiras doses, a gente tem que estar lá perto, tem que estar treinando. Esse tutor ele pode voltar, a gente pode ensinar ele a aplicar novamente, né? Então tem que ter esse cuidado. Aqui mais ou menos é parecida essa figura, só que aqui fala realmente da dificuldade em si de fazer a injeção. Então muitos também, ou mais, quase 20% também tiveram muita dificuldade. Com o tempo, eles foram adquirindo, né, uma maestria maior de fazer aplicação. Essa tabela também, eles vão falar qual a utilidade, né, que eles viram em determinada fonte de informação sobre a diabetes. Então, o website, 76% gostaram, acho que ajudou, 7% não.
17%, eu percebo, não recebia nenhum tipo de suporte, nem sabia que tinha site, né, de formação. Discussão com o veterinário, que isso aqui é o que é fundamental para a gente. 74% receberam e acharam que foi bacana, 17% acho que não ajudou em nada, 8% nem conseguiram realmente conversar com o veterinário sobre isso, tá? Literatura que foi dada na clínica, ou seja, existe eu também posso mandar para você esse material, o, a própria associação, né, internacional, a Associação Americana de Clínico de Felinos, eles têm uns arquivos que você pode baixar de uma forma gratuita, e são panfletos, né? Existem panfletos de orientação também para diabetes. Ou também você pode até indicar um site de confiança, né? E 34% teve ajuda, 24% acho que não adiantou, 42% nem ficaram sabendo, né? E aqui vem a discussão com o familiar, com amigos que têm gatos com diabetes, outros sites que eles encontraram por aí, livros sobre diabetes e revistas. Então, assim, foram fontes menos frequentadas. Então, assim, o que foi que eles viram mais? Esses websites, né, de fórum, isso é muito comum, o tutor de gato procura bastante esses fóruns que tem muitos... Tem gente de todo mundo, pessoal, faz aquele fórum ali, aí começa a discutir, meu gatinho teve isso, usou isso, tal. Isso é muito comum o tutor de gato, né? Acho que quando vocês já tiveram esse contato, certo? E a discussão com o veterinário, ou seja, chegar junto mesmo do tutor para poder entender, certo? Essa tabela aqui, o que foi que eles fizeram? Algumas situações problemáticas antes do tratamento e depois do tratamento. Por exemplo, essa primeira aqui, eles acham, por exemplo, a opinião do tutor antes de iniciar o tratamento, né? A dificuldade de arranjar, de conseguir uma pessoa para cuidar do gato dele quando ele fosse viajar, por exemplo, se ausentar em casa. 77% tiveram essa preocupação, uma preocupação, né, até razoável, plausível, né? Depois do tratamento, 55% ainda mantiveram esse problema, né, no decorrer do tratamento. Então, realmente, isso é uma condição complicada, né? Tem que ter alguém para continuar a aplicar essa insulina. Custo de tratamento, muita gente se assustou, 69% estava assustado com o custo, achava que ia gastar muito. Depois, no decorrer do tratamento, 54% ainda achavam realmente que estava gastando demais. A insulina glargina não é barata, mas ela costuma durar muito, tá? Talvez o que se mais gasta, se a gente for colocar aí na ponta do lápis, seria exames, né, a volta do retorno, veterinário, exames e também insulina, as seringas de insulina, tá? Também não são muito baratas. Aqui essa outra problemática aqui, quanto que eu tratar meu gato, digamos assim, no dia a dia vai interferir na minha vida, né, na minha qualidade de vida. Então eles acharam, 41% ficaram preocupados, depois no percorrer viram que 22%, só 22% ainda acharam que tinha essa dificuldade, não foi tanto problema, né? E quanto que isso vai impactar na minha vida, realmente. 40% achavam que ia ter um impacto forte, ou seja, ia ser muito complicado fazer esse tratamento, mas no decorrer do tratamento, 17% só acharam que a doença em si, né, complicou a minha relação com o gato, né, complicou com a minha vida em si, entendeu? Ou seja, porque muitas vezes de tanto você imagina, eu tutor aplicar a insulina a cada 12 horas, esse gato vai começar a nem querer olhar mais para a cara dele, vai ficar se escondendo e tal, né? Mas não é o comum. Na verdade, existem algumas formas, por exemplo, sempre aplicar insulina quando for na hora da alimentação, né, tanto para proteger da hipoglicemia e também fazer assim um elo, né, tentar associar essa aplicação com alguma coisa que dê prazer ao paciente. Não é uma aplicação dolorosa, né, a não ser que o proprietário realmente seja muito bárbaro assim, na aplicação, mas geralmente não dá problema, certo? Então, essa figura aqui, quais foram os tratamentos principais, né, que foi utilizado, foi prescrito nesse paciente? 776 gatos. Claro, quase 100% insulina, tá? O ideal é que fosse 100%. Então, assim, pessoal, não tem tratamento para diabetes sem insulina, não tem. Por mais que seja uma diabetes ali que esteja iniciando, mas se você não usar a insulina, ele vai demorar muito a fazer remissão e provavelmente não vai fazer. Prescrição de dieta, olha como foi baixo. Isso aqui é uma dieta realmente com baixo carboidrato, né? Não,
A não prescrição de dieta baixa carboidrato foi alta, né, consequentemente. Suplementos, drogas hipoglicemiantes, que a gente usa muito pouco, tá? Então, o que chamou a atenção foi uma baixa, digamos assim, prescrição ou a adoção realmente de um alimento com baixo teor de carboidrato, né? Que tipo de monitoração eles fizeram? Glicose na urina, ou seja, calcular a glicosúria. Muitos tutores acham bem mais fácil fazer isso, porque eles compram as fitinhas, né, para medir a glicemia na urina e todo dia colocam aquela fitinha lá, certo? 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Não é um resultado tão fidedigno, mas pode ajudar naqueles pacientes que não conseguem fazer, não conseguem coletar aquela gotinha de sangue na ponta da orelha para fazer a glicemia, tá? É uma opção, mas não é das melhores ideias. Produção de urina, alguns deles se basearam na produção de urina, que é um sinal clínico importante que eu falei para vocês. Aqui a curva glicêmica, ou seja, a monitoração da glicose na casa, tá? Foi considerado baixo, ou seja, menos de 80%, né, dos pacientes faziam esse controle de glicemia em casa, que é assim, é muito importante que a gente consiga também treinar o tutor nessa forma, de fazer a curva glicêmica em casa, porque não vai ter o estresse do consultório, não vai ter o estresse da clínica, e a gente vai conseguir realmente acompanhar de uma forma muito eficiente esse tratamento, tá? Mas nem todos fizeram. Controle do ganho de peso, né? O apetite, comportamento e sede, ou seja, a vontade, né? Aqui vem a polidipsia. Então, claro, o que é mais fácil do tutor visualizar, que é o apetite, comportamento, poliúria, polidipsia, foi o que eles mais utilizaram como monitoração. Mas a gente não consegue monitorar de uma forma realmente fidedigna desse jeito. Então, seria o mais importante que a gente tivesse mais treinamento, tutores mais qualificados a fazer realmente a glicemia em casa, certo? Frequência aqui que eles fizeram justamente essa monitoração, essa glicemia em casa, tá? Então, qual era a frequência que eles fizeram? Desses tutores, né, que faziam esse controle glicêmico, a maior parte deles faziam várias vezes durante o dia, tá? Então, assim, de certa forma, esse é o indicado, principalmente nos primeiros dias, semanas de tratamento, né? Ter um controle glicêmico assim mais criterioso, né? Que chamou a atenção, alguns responderam que é só quando o veterinário pergunta, ou seja, questionou quanto é que tá a glicemia dele, opa, peraí que eu vou fazer agora, aí fazia e tal, tal. Que não vale nada, né? A glicemia, pessoal, pontual, glicemia feito agora, aí depois vou fazer uma daqui a 2 dias, ou então amanhã à tarde, não vale praticamente nada. O que a gente, porque como isso flutua muito, às vezes o gato tá hipoglicêmico, tá hiperglicêmico, entendeu? O que vai valer realmente é pelo menos uma série de aferições de glicose no decorrer de 12 horas, de 24 horas, que a gente consegue fazer, a gente monta o esquema, né, e faz o cálculo direitinho para saber como que está esse controle glicêmico, tá? Então, e o nível de dificuldade justamente de fazer essa monitoração, né? Muitos acharam fácil, muito não, 28%, né? Acharam bastante fácil, 22% fácil, mais ou menos, digamos assim. Agora, olha aqui, ó, 97 dos tutores, 19%, 13% tiveram muita dificuldade. Então, é um valor alto, né, considerado alto, porque é importante que eles não tenham dificuldade nenhuma, né, que esse era o ideal para realmente para a gente conseguir ter esse controle, tá? Então, resumidamente, o que eles concluíram? Que é uma doença complexa e que precisa ser muito detalhada para o tutor, né? Então, são vários pontos, né, que eu falei para vocês. Primeiro, acompanhar sinais clínicos. Segundo, aprender a usar a seringa, medir direitinho. Terceiro, saber fazer a injeção subcutânea, seguir o horário certo. E, por último, além da alimentação, ele saber fazer curva glicêmica, ou seja, fazer a glicemia, né? Na verdade, tem que saber fazer como é que usa o glicosímetro, aonde que vai coletar essa gota do sangue, entendeu? Então, são muitos detalhes que precisam realmente ter entendimento. E, muito importante também, detectar a hipoglicemia. Isso é fundamental. Então, o que eles falaram, toda a equipe da clínica, não só veterinário, tem que realmente estar ali junto com o tutor para saber orientar, tá? Até mesmo a recepção, até mesmo o auxiliar de veterinário tem que ter um certo conhecimento para dar uma orientação ali, para ajudar. Indicar sites, o ideal é você dar junto com o tutor
além da sua explicação, você dá alguma coisa para ele ler, por mais que ele pegue a massa, aquele papel e jogue fora, mas você deu, você fez sua parte, né? Porque muitas das pessoas, você está conversando aqui, elas estão pensando em outra coisa, né? Não entende tudo, mas você dá um panfletinho ali, quem sabe, né? Quando ele for ao banheiro, tal, né? Então, alguma situação ele vai ler, enfim. É importante que a gente tenha também o material impresso. Compreender as prioridades e medos dos proprietários, né? Chega pelo, poxa, o que a senhora está achando aí? Que a senhora está com dificuldade de quê? Acha que vai conseguir fazer em casa? Se ela não consegue, a filha faz, ou tem uma enfermeira, enfim. Tem que realmente explicar tudo, qual o método de monitoramento, que tem que explicar se realmente o tutor não se comprometer, esse negócio não vai dar certo. Né? Então, a gente tem que deixar claro que é uma doença que a gente pode conseguir fazer uma remissão, que isso é muito bacana, né? Mas precisa muito da ação dele, né? Da ajuda desse tutor. Tá? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria apresentar para vocês. Antes da gente abrir para as perguntas, eu vou dar uma sugestão. Né? Eu até falei com as meninas, com a Renata, a Amanda e a Emily. Eu queria voltar àquela discussão de caso que a gente tinha, né? Porque na verdade eu não sei se o meio que a gente estava fazendo, que era de escrito, né? De a gente continuar conversando no Telegram, não sei se funcionou legal, de uma forma bacana. E eu vi que tem uma nova ferramenta, não sei se vocês conhecem, que é o Spotify Green Room. E o que é? Na verdade é um aplicativo, né? Eu acho que quando vocês usam o Spotify, é um aplicativo que a gente consegue formar uma sala só de áudio. Né? Então, assim, eu consigo criar uma sala, eu mando um convite para vocês, você entra nessa sala. E eu acho, assim, muito legal porque você pode estar no carro, pode estar caminhando, sei lá, fazendo teu almoço, alguma coisa, e você bota lá, é como se fosse um programa de rádio, realmente. E eu queria sugerir para vocês, todos conseguissem baixar esse Spotify, pode ser qualquer celular, baixa esse aplicativo aí, né, qualquer Android e tal, enfim. E aí a gente conseguiria marcar uma discussão de caso, entendeu? Porque eu acho que rolaria assim de uma forma bem mais interessante, né? Porque aí eu vou falando, pode entrar, qualquer pessoa pode entrar na sala, pode falar, né? Então, eu acho que uma sugestão que a gente vai amadurecer essa ideia, tá? E já, por exemplo, sobre diabetes, eu posso jogar um caso aí, eu jogo o caso no grupo, no Telegram, e a gente discute determinado dia aí, a gente pode combinar, né, no Spotify, tá? E pode ser gravado, e aí eu já posso até jogar pro nosso podcast, certo? Se vocês autorizarem. Então é isso aí, eu vou tirar aqui a tela. Ah, eu vou só mostrar a vocês mais uma coisa. Peraí. Rapidinho aqui, tá? Deixa eu compartilhar mais uma tela aqui. Doutor Reginaldo, Oi. é porque o áudio da Lorena tá ligado, e aí tem Hum, como o senhor desligar aí? certo. Lorena, Pronto. acho que ela que desligou, não foi eu não, viu? Vamos ter que prestar atenção. Ó, esse material que eu posso mandar para vocês também, que é o quê? Ele faz parte, é um anexo, né, do artigo. Então ele tem todas as perguntas que fizeram. Foram 20 perguntas. Então tem os países, ó. Teve só um do Brasil, né? Que tristeza, cara. Que tristeza. Até nisso aí, meu irmão. Um no Brasil. Ó, Inglaterra, 268, nos Estados Unidos, 319, enfim. Então aqui é uma tabelinha das rações, tá? Só pra gente fechar aqui. A gente tem no mercado a Purinoproplan, tanto a seca como a úmida. Eu não sei se a gente encontra aqui a Rios. Realmente eu trabalho muito pouco com a Rios, mas de vez em quando ela aparece, sai. E a Royal Canin. Então perceba o seguinte, ó, o Aproplan aqui, ó. Essa primeira coluna é carboidratos, aqui é proteína e aqui é gordura. Olha, olha assim, olha aqui, ó. A Proplan, 7% de carboidrato, tá? 46% de proteína. Então isso é que é o tratamento da, da diabetes. Royal Canin, 15%.
né, de carboidrato, 47% de proteína, então tem mais proteína. Então isso é que é o tratamento da diabetes, tá? Se a gente não conseguir fazer essa proporção aí, a gente dificilmente vai conseguir que esse paciente saia, né, dessa hiperglicemia, tá bom? Isso aqui eu vou mandar para vocês também. É isso aí, gente. Então, vamos lá, tô disponível aí. Reginaldo, Deixa eu abrir aqui. Oi. você tem experiência com aquele sensor, o Freestyle? Sim, sim. Pô, boa pergunta, Emily. Tem, a gente tem. É muito legal, muito interessante. Esse sensor, pessoal, porque assim, quando o tutor vai fazer a curva glicêmica, né, ele vai ter que pelo menos furar o gato, sei lá, umas 5 vezes no dia. Aí o que que acontece? Muitos não conseguem, muitos têm pena, tal, e às vezes o gato dá trabalho. Existe um sensor que é humano, que ele é um círculozinho assim, que eu também me cobre, por favor, que eu vou mostrar para vocês tudo isso aí. Eu acho que no nosso canal eu vou procurar, eu acho que tem uma apresentação sobre diabetes que eu mostro, mas eu vou de qualquer forma mandar para vocês. Esse é um sensor, é um círculo que você acopla na pele do paciente, né? Você tem um pinozinho assim, você acopla e você é como se colasse. No gato a gente faz o quê? Faz a tricotomia, geralmente numa posição aqui do grádio costal ou mais em cima aqui no dorso, e você gruda. E ele vai dar a glicemia, na verdade, vai dosar a glicose intersticial, do líquido intersticial. E ele tem trabalho que já mostrou que é fidedigno, ou seja, você consegue fazer esse controle. E aí você acopla esse círculo e o tutor tem um sensor, né, que vem junto com esse aparato, e ele passa ali e dá a glicemia na hora que ele quiser. Isso ajuda muito, ajuda bastante. Mas assim, não é todo gato que vai manter isso por muito tempo, né? A gente tem visto os gatos realmente que tiram ou que o sensor cai, tem essa certa dificuldade, mas se o gato é tranquilo, ou você pode colocar uma roupa, né? Ou aquelas roupas pós-cirúrgicas também para cobrir a região, ou um curativo, enfim. Às vezes, às vezes não dá certo porque ele retira, mas a gente já tem utilizado, sim. A gente utiliza e quando fica, realmente facilita demais a monitoração, principalmente no início, né? Porque no início, 7 dias, depois 14 dias, são períodos que o tutor vai realmente ter que fazer várias glicemias. Mas dá certo sim. Você quer que vá lendo as perguntas ou... Vai, porque eu acho que eu me perdi já aqui, eu não sei qual é a primeira. A Flávia tinha perguntado se aquele o andar plantígrado era neuropatia diabética. É isso mesmo, é. Aí o Thales perguntou se compromete o jarrete do gato. Geralmente é jarrete, né? É taço metatarso, né? Que fica realmente frágil, né? Os ligamentos, realmente o ligamento ele fica mais frágil devido à toxicidade pela glicose, tá? Que vai se depositando ali. E isso é irreversível. Infelizmente é irreversível. Muito difícil, eu nunca vi realmente. Não sei se tem na literatura, confesso a vocês que eu não fui atrás, mas eu nunca vi, pelo menos na prática clínica, reverter esse quadro aí de. Pode até ser que aconteça, tá? Mas eu nunca vi. O Thales perguntou se as rações que possuem melhor concentração de proteína normalmente são aquelas alimentações super premiums. Exatamente. E fala no artigo que as piores rações, geralmente, são as rações que têm mais carboidrato. Ou seja, as rações mais baratas, elas têm mais carboidrato do que proteína, né? Então, isso é um fator importante na alimentação do paciente. É por isso que a maior parte dos pacientes que têm diabetes são pacientes obesos. Ele perguntou também sobre o monitoramento da glicemia. Qual seria a melhor região para coletar o sangue? Se seria na orelha. Ponta de orelha, alguns tutores podem também coletar no coxim. O coxim também é um lugar que sai fácil, mas nem todo gato vai aceitar. O coxim dói mais, né? Tende a doer mais. Então, geralmente, a gente preconiza eles utilizar a ponta da orelha. E aí tem um truque que também me cobra, tá? Tô igual a político, né? Mas tem um truque que você pega a orelha do gato e aí eu acho que vocês, muitos já devem ter visto, você joga uma lanterna ou uma luz, até uma luz de celular, que aí você consegue ver direitinho a veia marginal da orelha, que é justamente onde o proprietário vai fazer a punção, certo? Então, gatos escuros,
fica mais fácil a gente tentar iluminar essa orelha, e aí você vai ver a artéria, né, que ela passa justamente na margem da orelha. E aí facilita muito o tutor a localizar, certo? Me cobre que eu vou passar essa imagem também. Renata perguntou como é que funcionam as fitas. Bem, as fitas, elas são, o tutor ele pode, não é fácil ele comprar, na verdade, geralmente a gente intermedia, né? São fitas de urinálise, né? São fitas de urinálise que você compra em lojas de material, que vende material para laboratório. Então você vai, o tutor compra e essa fitinha, normalmente ele vai mergulhar, e aí se ela mudar de cor, dependendo da tonalidade que mudar, vai dizer mais ou menos a faixa de glicemia, ou de glicosúria, no caso. Né? Então, assim, se ele mudar, vamos supor, não lembro bem, mas são tonalidades de verde e azul. Quanto mais escuro, mais tem uma faixa, né, com a concentração de glicose nessa urina, entendeu? Então eles conseguem mais ou menos. Acho que vocês já escutaram falar também de areia, né? De substrato que você coloca na liteira, que também sinaliza, com a mudança de cor, sinaliza se tem glicose nessa urina. Também pode utilizar essa areia. Mas, claro, não é um controle muito fidedigno. A Giovana perguntou se um gato obeso e com diabetes deve tratar primeiro a obesidade ou a diabetes, ou ambos podem ser feitos em conjunto o Isso tratamento. tem que ser em conjunto. Tem que ser em conjunto. Você pode também procurar ajuda de um colega nutrólogo para acertar bem essa questão da dieta, mas é imprescindível. Não tem como você tratar separado, entendeu? Porque se você não conseguir realmente mudar a dieta desse paciente, para você controlar a glicemia dele é quase que impossível, né? E demora uma eternidade. Então esse paciente tem que perder peso, tem que mudar a ração, então é muito importante que seja feito em conjunto. Doutor Reginaldo, boa noite. Eu fiz essa pergunta sobre a diabetes. Eu queria tirar só uma dúvida, se o senhor podia me responder. Quais são os principais exames hematológicos que eu poderia solicitar a um paciente, por exemplo, que está acima do peso, né, apresenta já assim, no score corporal já no nível no nível 7, entre 7 e 8, e que, por exemplo, vai começar a nutrição com alguma ração, né, que tenha pouca caloria para perder peso. Quais os exames que eu poderia pedir? Então, os principais detalhes. Assim, tá. Para um paciente para um paciente que você não tem suspeita de diabetes, ou não tem sinal clínico, né, o ideal é sempre que você veja principalmente, né, como é que está a parte hepática pancreática, certo? Claro, o hemograma completo, aí você pede as enzimas hepáticas, e você pode pedir também um FPLI, que é a lipase imunoespecífica felina, né, e triglicerídeos, né, que eu acho que também é importante. Se for um paciente que tem, já tem mais ou menos uma suspeita aqui que tá, desculpa, a glicemia também, glicemia sempre pede. E sempre lembrando que tem que ser o jejum de 12 horas, né, para fazer esses exames. Se for um paciente que já tem suspeita, ou seja, sinais clínicos, está com poliúria, polidipsia, ou está perdendo peso, o ideal é que você, além da glicemia, que é porque a glicemia vai te dizer ali o momento, né? E muitos gatos que vão ao consultório, eles estão hiperglicêmicos, isso é normal acontecer. O gato que está estressado ou está internado, ele vai estar hiperglicêmico. Só que é uma hiperglicemia que a gente espera que seja de 250, 280, até 300 a gente fica na dúvida. A gente pega um gato, por exemplo, com hiperglicemia de 400, 450 e para cima, isso geralmente não é só estresse. Então já é uma indicação de ter, de alguma forma, uma hiperglicemia diabética. E também a gente costuma pedir, nesses gatos que têm sinais clínicos, a frutosamida, né? Porque a frutosamida ela vai te dizer se esse paciente teve hiperglicemia mais ou menos uns 15 dias a 20 dias atrás, ou seja, sem estar sob efeito de estresse, ou seja, esse gato está fazendo hiperglicemia diariamente, a frutosamida vai dar alta, né? Porque a frutosamida é quando a glicose ela se junta na proteína, né? E aí forma esse composto. Então, assim, se a frutosamina está alta, é sinal que ele está tendo hiperglicemia por muito tempo. Né? Então, basicamente isso. E também eu acho interessante fazer um ultrassom abdominal, né? Para ver toda essa parte hepática também pancreática. Seria mais ou menos isso. Tá bom, muito obrigada. Eu fiquei em dúvida sobre a glicose por conta do estresse da consulta e poderia
né, não ser um resultado muito fidedigno. Isso. Aí o ideal é fazer a frutosamina. E eu estava esquecendo também fazer sumário de urina, tá? Sumário de urina também é importante, certo? Mais alguém? Tem aqui uma pergunta Reginaldo, ainda. Pode falar. posso perguntar? Pode. No início, o doutor falou que a diabetes pode causar polifagia e emagrecimento, que no caso também seriam sinais de Não, hipertireoidismo. Aí, é. como diferenciar um do outro? Ah, sim, eu ia acabar falando nessa última resposta aí. Se o paciente ele tiver, se for um paciente idoso, a partir de 8 anos, 7 anos, aí a gente tem que fazer a dosar o T4 total dele, tá? Então é muito importante. Além da palpação, né, de tentar palpar a tireoide, ver se está aumentada, a gente fazer a dosagem do T4 total. Então ele faz parte do perfil, digamos assim, de exames bioquímicos laboratoriais que a gente vai fazer nesse paciente a partir de 7 anos de idade. Então o T4 alto, desculpe, T4 alto, geralmente a gente já fecha que ele tem hipertireoidismo. Pode ter as duas coisas junto? Pode. Tem gato que vai ter tanto hipertireoidismo como diabetes, né? E aí você vai ter que tratar os dois juntos, entendeu? Tem que tratar os dois juntos. Pode acontecer isso. Não é comum, geralmente vem um ou outro, mas se eu tenho, por exemplo, um gato com hiperglicemia, com T4 elevado, a gente tem que primeiro buscar o tratamento do hipertireoidismo, mas também tratar conjuntamente a diabetes, tá? Então é T4 total, é que a gente faz a dosagem do T4 total. Tá ok, doutor, obrigada. De nada. O Tati fez uma pergunta, mas eu acho que é mais um comentário que ele comentou que é importante compreender o medo do tutor e no tratamento, né? E fora de métodos de monitoramento que ajudam a ter a melhor formação e situação do tutor nesse meio tempo. E a Erilânia perguntou como seria a abordagem de um paciente com hipoglicemia na emergência. Aí ela colocou embaixo um paciente que recebeu uma dose maior de insulina. Então, a gente tem que explicar ao tutor os sinais clínicos, né? Alguém tem que me responder quais são os sinais clínicos de hipoglicemia. Se apresentar, a gente diz ao tutor para ele, como falei para vocês, a primeira ação, o início do tratamento é na casa do tutor. Ele tem que fazer mel caro, sei lá, suco de rapadura, açúcar, na boca desse gato, tá? Então ele tem que realmente fazer com que tenha uma absorção ali já bucal. Chegando na clínica, aí a gente vai fazer seguir o protocolo ABCD do choque, então, um paciente que muitas vezes precisa ser até entubado, oxigênio, né? Pega a veia, inicia ali a hidratação, que muitas vezes vão estar desidratados, e aí você vai mede a glicemia ali. Né? Dependendo de como tá naquele momento, na maioria das vezes vai ter que realmente fazer glicose na veia, glicose intravenosa, certo? Até a gente conseguir chegar, existe dois tipos, praticamente, tem ali, a gente faz em bolos, aquela quantidade de glicose em bolos, e depois você continua chamando infusão contínua, né? Ou seja, um gotejamento de solução glicosada. Até você conseguir chegar ali, tirar esse paciente do choque, né, diminuir os sinais clínicos. A nossa sorte é que muitas vezes, muitos pacientes já, quando o tutor já percebe, consegue reverter muitas vezes em casa mesmo, tá? Mas a gente sempre recomenda levar na clínica para a gente fazer o acompanhamento depois, né? Certo? Então, quais são os sinais clínicos da hipoglicemia? Ela perguntou também em questão de uma dose maior. Aí eu acho que ela quer saber também se, por exemplo, o tutor faz uma dose errada também. Nesse caso, seria quase assim, seria a mesma coisa. A gente espera só que vai demorar, a gente vai brigar com essa hipoglicemia por mais tempo, entendeu? Para a insulina, a priori não, assim, o que a gente tem que fazer com 12 horas de qualquer forma, isso vai depender muito do acompanhamento, a gente vai ter que fazer alguma dose de insulina. Claro que muitas vezes a gente vai diminuir se esse paciente tiver hipoglicêmico ainda, né? Porque também eu não posso cortar completamente o tratamento, que vai, como eu falei para vocês, isso vai ter uma repercussão na frente, uma hiperglicemia de rebote. Mas vai depender muito claro, com a dose que ele tomou, e aí, consequentemente, a gente vai esperar que, por exemplo, ele com 12 horas dessa aplicação ainda esteja com hipoglicemia, né? Que tem, geralmente, a glagina de 8 a 12 horas é que vai ter um pico de ação. Então, a gente tem que se preparar, né? Então, esse paciente tem que ficar internado mesmo, a gente tem que fazer glicemia constante, e aí entra com glicose,
diminuir a infusão de glicose, para a gente perceber, né, que se está começando uma hiperglicemia, a gente vai voltar a insulina, então realmente o acompanhamento tem que estar internado, não tem como. Thales e Lorena falaram os sintomas, né? Convulsão, letargia, tontura, confusão. Convulsão, tudo isso aí, realmente, letargia, né, o mal ficar cambaleando, são os primeiros sinais. E aquele, realmente como se fosse uma síncope, né, o paciente que não consegue se levantar. Então fica realmente prostrado, né, sem forças, então cambaleia, cai, tá? Então os primeiros sinais clínicos, né? Que é muito fácil do tutor perceber, não tem muita dificuldade não. Certo? Uma dúvida que eu tenho sobre o andar plantígrado. Quando, por exemplo, o animal está em tratamento para insulina e ele continua com esse andar, é porque o tratamento não está ajustado bem? Não, muitas vezes a gente não consegue melhorar, mesmo os outros sinais clínicos desaparecendo, poliúria, polidicea e desaparecendo, né, ganhando peso, mas tem paciente que vai permanecer com esse andar plantígrado, porque a lesão que aconteceu ali nos tendões, a gente às vezes não consegue reverter, entendeu? Ah, entendi. É um sinal clínico que a gente vai ver em pacientes que têm diabetes crônica, ou seja, um ano de Sim. diabetes, entendeu? 8 meses, 12 meses de diabetes, então assim, já está com muito tempo, então já tem já houve a intoxicação por glicose, né? E muitas vezes não consegue reverter, então não é quando a gente pega um paciente assim, a gente já diz para o tutor que talvez não consiga reverter. O que a gente chama de que a diabetes, muitas vezes, ela se transforma no tipo 1. Eu falei para vocês no início, o principal diabetes no gado é do tipo 2, e que a diabetes que a gente fala, né, que ela não é dependente de insulina. Ou seja, muitos gatos produzem a insulina, de uma forma diminuída às vezes, mas o que acontece? Ele tem pouca sensibilidade à insulina. É tanto que a obesidade ela é muito importante na etiologia da diabetes. O que acontece? A célula do gato obeso é como se os receptores eles ficassem internalizados dentro da célula, certo? Então, o que acontece? Com o receptor internalizado, vai ter que produzir muito mais insulina para poder fazer com que essa glicose entre para dentro da célula. Então, são gatos de diabetes tipo 2 que eles não são tão dependentes de insulina, porque tem produção de insulina. Na verdade, não consegue acoplar no receptor, né, e entrar junto com a glicose na célula. Mas é o seguinte, se você não trata um gato do tipo 2, o que vai acontecer? Esse gato, de tanto produzir insulina, ele vai cansar, digamos assim, as células do pâncreas, né, do pâncreas endócrino, e aí você acaba fazendo com que essas células do tecido pancreático morram realmente, entrem em necrose. E ele começa a perder tecido pancreático. Então era um gato que produzia insulina, mas por você não fazer um tratamento, ou tu não levar logo, esse gato ele começa a perder célula pancreática, ele já não vai mais produzir insulina. Então esse paciente começa a ser do tipo 1, ou seja, que é o gato, o paciente que não produz insulina. E aí sim ele vai ficar dependente de insulina o resto da vida. Então é por isso que é muito importante, mesmo sendo do tipo 2, mesmo sendo uma diabetes, digamos, inicial ali, que foi precocemente diagnosticada, que a gente entre com insulina, porque a insulina que você vai fazer exógena é justamente que vai fazer com que esse paciente saia desse quadro mais rapidamente, né? E ele não perca a capacidade de produzir insulina. Tá? Eu não sei se fui claro para vocês, mas geralmente os gatos que têm essa sintomatologia, né, de neuropatia diabética são gatos que provavelmente já estejam no diabetes do tipo 1, de tanto tempo de diabetes, tanto tempo de toxicidade por glicose, entendeu? No caso, seria quando não teve uma intervenção mais rápida, né? Exatamente. Então ele está com muito tempo fazendo hiperglicemia. Entendi. Doutor, Certo? Certo, não tem... Então, a Lorena tinha respondido que aquela pergunta que o senhor tinha feito sobre a maior quantidade de animais com diabetes serem castrados, certo. ela falou que era por causa da obesidade, Sim, tinha uma exatamente. predisposição. Exatamente. Então ela não está relacionada diretamente com a castração. Na verdade, está relacionada com uma condição que pode acontecer num erro de manejo, né? Que é realmente, por exemplo, dar essas rações
mais baratas, que tem mais carboidrato, então deixar o gato comer à vontade, né? Não dar ração apropriada, né, para a idade, para a condição de ser castrado. Então, é por isso que está relacionado com a castração, porque geralmente o gato que é castrado tende a ser mais obeso, tende a ganhar mais peso. E aí, consequentemente, a diabetes vai já aparecer mais neles. E também, como eu falei para vocês, né? Muitos dos gatos que nós atendemos são gatos castrados, porque o costume realmente de castrar gato macho, né? Tem esse Aí viés também. a Flávia tinha mencionado o fato de os excessos de progestágenos poderem causar diabetes. Que eu acho que ela tinha confundido na hora que o senhor perguntou, e ela achava que a maior quantidade era dos não castrados. Porque geralmente nos cachorros, né? No cachorro a gente vê isso, que as cadelas, durante o diestro, né, que elas têm um pico de progesterona, elas têm a tendência a ter uma resistência à insulina. Uhum. E aí eu acho que foi isso que ela quis comentar, que Sim, o excesso de progesterona pode causar essa resistência. porque a progesterona ela compete, né, com a insulina, né? Ela tem uma ação contrária à Isso. insulina. Isso a gente pode ver também em gatos que fazem tratamento com anticoncepcional. Tá? Gatos que tomam bastantes doses de anticoncepcionais. Isso pode acontecer, pode predispor a diabetes. Assim como o uso contínuo também de corticoides, principalmente corticoides de depósitos, aqueles corticoides que são injetáveis, que passam muito tempo ali, que tem uma ação muito intensa, né? Porque também compete com a insulina. Então você vai fazendo com que esse paciente ele vai diminuindo a sensibilidade à insulina, porque tem alguma coisa competindo com a insulina dele, né? Então aí ele vai ter que produzir muito mais insulina para poder funcionar ali, né, aquele feedback, né, aquela entrada lá da insulina junto com a glicose, tá? Então tanto corticóide como também progesterona pode aumentar a chance de ter diabetes pela diminuição da sensibilidade à insulina. A Erilane... Pode falar ainda. Ai, tu. A Erilane perguntou se a gente pode observar alguma alteração comportamental quando começar a usar insulina no animal. Não tem. Não tem. Tá? Não tem relação, não. É muito tranquilo o tratamento, porque são quantidades muito pequenas, a agulha é muito fininha, né? Comportamento não. A não ser que ele, como eu falei para você, se a gente for aquele gato que realmente não começar a ter aversão ao tutor, né? De tanta perturbação que ele está tendo, mas isso não é comum, não. E a Lorena pediu para repetir como é que ocorre a diabetes do tipo 2. Pronto, a diabetes do tipo 2, né, que eu falei que é a mais comum, por determinadas razões. Por exemplo, como eu falei para vocês, o gato obeso, o gato que toma corticóide, o gato que toma progestágeno. O que acontece? Essa célula, esses receptores que ficam, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma brincadeirinha aqui, peraí. Vocês estão vendo o quadro? Sim. Sim. Pronto, então vamos imaginar aqui uma célula que aí existe esses receptores para insulina, né? Então aqui, o que acontece? Essa insulina, ela vai se ligar nesse receptor e aí vai abrir. Tô empolgando aqui. Ixi, Maria, deu ruim. Peraí. Essa insulina, então essa insulina, quando ela acopla nesse receptor da célula, ela vai abrir um canal aqui, caramba. Me amarrei aqui. Agora eu me perdi aqui, ó, na brincadeira. Deixa eu ver se eu volto aqui. Primeira vez que eu tô usando isso aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, quando a insulina liga aqui no receptor, o que acontece? Abre um canal para a glicose entrar, né? Então a
glicose ela vai entrar dentro da célula junto com a insulina, que a insulina abre o canal, a glicose entra, certo? Nesse paciente que é obeso, ou paciente que tomou corticóide, né, que fez progestase, enfim, é como se o receptor ficasse aqui, ó, mais internalizado, certo? Fica mais escondidinho aqui. Então, o que acontece? Ele vai ter que produzir muito mais insulina para poder uma molécula da insulina conseguir acoplar aqui nesse receptor. Então, se esse gato tem que produzir mais insulina, você imagina que esse pâncreas ele está sendo mais, está trabalhando mais as células, né, das ilhotas Langerhans, né, que chama. Então, que produzem insulina. Então, assim, se ele está com essa baixa sensibilidade, então isso é que a gente chama de baixa sensibilidade à insulina. Ou seja, precisa de muito mais moléculas de insulina para fazer a ação que tinha antes. Então, isso aqui é a diabetes do tipo 2. Diabetes tipo 2, certo? Então, ela que é chamada a diabetes que não é dependente de insulina, certo? Por quê? Porque esse gato produz insulina ainda. O que acontece é que ele precisa produzir muito mais para poder ter esse efeito, para a molécula de glicose entrar dentro da célula, certo? Agora imagine o seguinte, que esse gato está 1 ano desse jeito, né, com hiperglicemia há 1 ano. Então ele está tendo que produzir muita insulina para poder esse paciente realmente conseguir com que ele utilize essa glicose. O pâncreas não aguenta, entendeu? O pâncreas não aguenta, começa a morrer mesmo, começa a exaurir a célula pancreática, começa a destruir o tecido pancreático, e aí não tem vez, ele não tem volta mais, ou seja, vai começar o quê? A diminuir a insulina. Então vai diminuir a produção da insulina. Diminuindo a produção de insulina, o que quer dizer? Esse paciente vai precisar sempre de tomar insulina, tá? Aí passa a ser diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 1, tá? Deu para entender, Lorena? A Lorena perguntou, foi? Deu sim, doutor, obrigada. Pronto, é isso aí. Então, basicamente é isso. A obesidade, corticóide principalmente, eles fazem com que esses receptores eles internalizam, entendeu? Isso é realmente uma disfunção metabólica da célula, né? E aí faz com que ele produza muito mais insulina para poder funcionar. Certo? Aí, doutor, uma última pergunta. Como é que a gente faz para diferenciar se é tipo 1 ou tipo 2? A tipo 1 é quando o paciente já é feito um longo acompanhamento, mas supondo que seja a primeira vez que ele está indo, como é que a gente diferencia? Pronto. Excelente pergunta, Lorena. Na verdade, não tem como, a não ser que eu faça uma biópsia pancreática, certo? Mas a gente não faz. Na rotina a gente não faz. O tempo que ele está de diabetes, como a gente já falou, você também citou, é importante. O sinal clínico, por exemplo, de neuropatia diabética, né, que é aquela posição plantígrada, que eu vou mostrar a vocês, para quem não viu, eu vou mostrar uma foto, também é muito importante, né? A mesma pergunta que a Emily fez, é um sinal clínico que demonstra que esse gato está com 1 ano de diabetes, então a gente espera que ele já não tem mais como reverter, certo? Mas o que vai me dizer realmente é no dia a dia. Vocês não fizeram essa pergunta, mas geralmente quando a gente pega um paciente que, por exemplo, a gente já está tratando há 4 meses, tá? E praticamente não mudou nada, né, de sintomatologia clínica, melhorou um pouco, mas ainda está sempre com hiperglicemia, a gente suspeita que é um paciente que já é tipo 2, certo? Porque assim, o que a gente faz? O tratamento a gente começa a insulina e começa a ração. O que vai mudando? Primeiro, muda sinal clínico. Esse paciente vai diminuir a ingesta de água, vai normalizar a ingesta de água e a quantidade de urina. Esse é um sinal clínico importante. Vai diminuir o apetite, vai começar a ganhar peso. São sinais que a gente espera. Muitas vezes a gente vai levar de uns 3 meses para poder ter um controle bom, digamos, bom da glicemia, certo? Mas o mais importante para a gente é que esses sinais clínicos vão diminuindo. Isso é o que é fundamental. No começo, a gente não se preocupa muito, a não ser que esse paciente esteja com a hiperglicemia tão grande, né, com cetoacidose, a gente quer realmente diminuir da forma mais rápida. Mas, digamos, com 6 meses de tratamento, 4 a 6 meses de tratamento,
esse gato ainda precisa de doses altas de insulina para poder a gente controlar. Então, é um sinal que realmente era do tipo 2, ou desculpa, do tipo 1, entendeu? Porque a tendência é a gente com 3 meses já ir diminuindo a dose, aí ajustando, 4 meses já vai diminuindo ainda mais, né? Então a gente vai tendo esse feedback, né? Mas pacientes que têm hiperglicemia que só controla com doses altas por tanto tempo, então é sinal que ele é do tipo 1, entendeu? Geralmente o gato ele vai reverter a diabetes com 6 meses, no máximo, entendeu? Tem pacientes que é antes, 4 meses, é a média de 4 meses a 6 meses que a gente consegue reverter. O que seria a reversão? A gente conseguir tirar a insulina desse gato. E aí continua a ração, tá? Muitos pacientes continuam a ração para não voltar, né, a ter a diminuição da sensibilidade à insulina. Então a ração geralmente é uma coisa que fica. A insulina a gente retira, certo? Doutor Reginaldo, só uma dúvida, não é muito voltada no caso da diabetes, mas, por exemplo, se o senhor estava citando a questão da castração, e eu fiquei pensando, né, se existiria algum ponto, algum paciente específico que não seria recomendado, assim, no caso de um gato que está obeso, que não está conseguindo manter o peso ideal, que não está conseguindo perder as medidas, que é um gato sedentário, às vezes o tutor também não colabora muito, mas aí, a partir de que momento ele poderia ser castrado? Existe alguma contraindicação da castração para É obeso, gatos, assim, no geral? Isso. mas você diz Assim, eu sei que a castração. gente tem que estabilizar, né, o paciente primeiro para poder Sim. indicar alguma coisa. Mas existe, assim, antes mesmo até, tipo, a castração não é o grande vilão da história, né? Tem vários outros Uhum. fatores que também vão Sim. levar esse animal a adquirir a obesidade, né? Ficar Uhum. obeso. Mas Sim. ela assim, um fator que pode ser ligado, de fato, assim, à questão do desenvolvimento dessas doenças? Não, não. Não tem nenhum trabalho que correlacione a castração com doenças em si, né? Principalmente falando de diabetes, né? Porque a gente já falou o que causa realmente a obesidade. Se for um paciente já obeso, assim, o que eu vejo em relação à castração, quando que eu não faço a castração, quando que eu... Na verdade, a castração pode ser feita, eu não vejo nenhum tipo de problema com a castração, ou contraindicação, né? Resumindo, eu não vejo contraindicação da castração. Eu realmente, sinceramente, eu não lembro aqui de contraindicação de castração. A não ser, claro, que o paciente não possa ser anestesiado, né? Tem alguma condição que não possa ser anestesiado. Mas, como você falou, você pode preparar o paciente, ver se ele perde algum peso, né, antes da castração. Às vezes acontece de me aparecer alguns tutores, alguns pacientes que já são pacientes idosos que não são castrados. Por exemplo, você imagina um gato de 14 anos que não é castrado, vive só no apartamento, não tem comportamento de marcação, comportamento sexual. Então, assim, eu vejo, poxa, o que que vai valer essa castração para ele, né? Pode castrar? Pode, não vai fazer mal nenhum, mas benefício, será que vai ter algum? Não sei, porque tem 14 anos, 15 anos, né? Vai castrar, não tem, entendeu? Mas quando eu pego pacientes mais jovens, eu sempre recomendo castrar, seja obeso ou não, né? Realmente, como você tocou, o que tem que ter cuidado é qual é a situação desse paciente, né? Para ir para a mesa de cirurgia, entendeu? A gente sabe que, por exemplo, não tem nada, como nos cães, não tem nenhum artigo que comprove que essa castração vá trazer malefícios no sistema urinário, né? Não tem comprovação. Também não tem comprovação de ter tendência à fratura, à luxação coxofemoral, como tem em cão, entendeu? Existem suspeitas, mas não tem comprovação. Alguns gatos de raça grande, como os Maine Coons, então tem alguns colegas, alguns autores que sugerem que a castração precoce pode fazer predispor a ter luxação coxofemoral, fratura de cabeça de fêmur, mas não tem nada que comprove, entendeu? Não tem nada que comprove mesmo. Então, eu não vejo, assim, eu lembrando aqui, não vejo contraindicação à castração, a não ser que seja realmente um paciente que não consiga ir para mesa cirúrgica, né? Tem comorbidade que a gente não consiga anestesiar, certo? Ok, pessoal? Todo mundo satisfeito? Então, pronto, eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado. Pensem aí em relação ao aplicativo lá do Spotify para a gente fazer a discussão, tá? Vocês podem falar no grupo lá da discussão de casos, tá?
E Então lembrar é isso. também que as inscrições do curso ainda estão abertas, Sim, do curso de verdade. terapêutica. Eu lembro. Pessoal, a gente vai manter as inscrições provavelmente até o final do mês, tá? Então, não percam tempo, tá? Já tem bastante pessoas inscritas, a gente tem aquele limite lá máximo da sala do Zoom, então realmente não dá para... vocês não podem esperar muito não, tá? Certo? Teremos novidades também mais na frente e... Então pronto, a gente se encontra daqui a 15 dias, tá? E vamos amadurecer essa ideia da discussão do caso clínico lá no Spotify, que facilita muito para todo mundo, né? Para quem baixa um aplicativo e usem, assim, não tem muita sala interessante ainda nesse aplicativo não, tá? Mas só para a gente começar a usar, eu acho que vai ficar bem legal a discussão, tá? Então é isso, boa noite, tá bom? Fim de semana, até mais. E pode ficar à vontade, pessoal, de perguntar, de continuar as perguntas aí no grupo, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.